Fala galera, o Corinthians esperava Tite em treino desta terça-feira e foi surpreendido com recusa do técnico. E vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que segue em busca do seu novo treinador. Leal, vamos falar do Corinthians agora, porque o Tite, na verdade foi o filho dele, mas que trabalha com ele, o Matheus Bach, emitiu uma nota, olha aí, ele publicou no Instagram dele, nas redes sociais, dizendo que o técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental e física. Abre aspas para o professor Tite. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas, conversando com minha família e observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Adenor Leonardo Bach, o Tite. E alguns minutos depois, menos de meia hora depois, o Corinthians também soltou um comunicado aí nas suas redes sociais. Na manhã desta terça-feira, dia 22 de abril, o Sport Clube Corinthians Paulista comunica que encerrou as negociações pelo retorno do técnico Tite. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. Olha, estava adiantado o negócio. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental. O Corinthians deseja uma pronta recuperação ao técnico campeão da América e do mundo pelo clube. Tá aí então, ou estão aí, as notas do Tite e também do Corinthians. Professor Celso Unzelt. Só me chamou a atenção que, pelo que os dois dizem ali, tanto o técnico quanto o clube, as conversas, as tratativas estavam adiantadas já, a ponto de estar tudo certo para ele comandar o treino hoje. E aí mudou de ideia. O noticiário indicava isso, né? Como? O noticiário indicava. Depois de... Se falou muito na semana passada, né, prof? Do Dorival, estaria muito perto do Dorival. E aí, no final de semana, as coisas foram mudando e caminharam no sentido do Tite. E ontem era muito próximo isso, né? A volta do Mano ao Grêmio, que se consolidou, né, que se confirmou, e a volta do Tite ao Corinthians seria uma dupla volta ao passado. Nós estaríamos, de novo, 15 anos no passado, com a volta dos dois aos clubes, onde eles apareceram assim, com muito sucesso, né, tiveram muito sucesso lá atrás. Mas o Tite... Olha ali o Rafael Prates, olha com o microfone na mão. O jovem Prates. O Tite toma uma decisão para ele próprio. E pelo que a gente viu também na reportagem com informações da Lili Nascimento, foi também uma conversa com a família entendeu que não era o melhor momento para ele, psicologicamente falando, né? A questão mental é muito importante. O Tite já é um senhor e durante a passagem dele no Flamengo a gente percebia muita dificuldade com o problema que ele tem desde que parou de jogar bola no joelho, né? Fisicamente falando. Ele teve problema naquela viagem para La Paz, acabou tendo que ir parar no hospital, não é difícil mesmo. E, além disso, tem toda uma pressão psicológica e ele toma uma decisão corajosa, muito corajosa, de vir a público externar que, nesse momento, é importante ele cuidar de si próprio, cuidar de sua saúde mental e, consequentemente, física. Então, parabenizo ao Tite. É claro que a torcida do Corinthians gostaria de vê-lo de novo ali na beira do campo, né? Ontem, inclusive, conversei com o Baby da Fiel. Ele estava contando com a volta do Tite. Mas não adianta o Tite voltar ao Corinthians se ele não estiver bem. O trabalho não vai ser bom, nem física, nem mentalmente. E é uma questão mental que aflige hoje a maior parte da sociedade. E muita gente não identifica, muita gente tem dificuldade em identificar e até em conseguir tratamento,
que não é simples. E o Tite faz essa opção que ele possa encontrar o seu equilíbrio o mais rápido possível e se achar que deve voltar a trabalhar como técnico, quando ele estiver bem, o faça. Se não, que siga a vida dele. Que bom para ele que ele tem condições de viver hoje com o que já acumulou ao longo da vida. Decisão corajosa, mas a julgar pela nota do Corinthians meio de última hora, né? Sim. Parece que estava tudo acertado e, bom, quem já na vida não esteve ali entre o sim ou não, e na hora H, não, ou sim, né? Parece que foi isso que aconteceu. Segundo o Corinthians, ele era esperado já para comandar treino. É a segunda negativa do Tite, né, para o Corinthians. A negativa anterior ele resolve esperar um pouco e acabar indo para um clube que lhe dava mais condições, o Flamengo. Houve muito barulho porque ele garantiu que não assumiria nenhum clube ainda naquele ano e acaba assumindo o Flamengo. Agora também vai ficar chato se ele acabar indo para a Arábia, por exemplo, daqui a pouco. Independentemente disso, cada um sabe onde o calo aperta. Eu só acho estranho a negociação ter se arrastado para, de repente... Estranho, mas ao mesmo tempo a gente entende, né? É tentador, aquela coisa, é um lugar onde ele foi feliz, onde ele ganhou muitos títulos. E agora fica essa impressão do segundo não do Tite para o Corinthians. E o Corinthians tem um problema, porque o Corinthians não troca de planos, o Corinthians troca de planos A. A perspectiva da diretoria é de ter um nome de peso, e esses nomes de peso estão acabando, né? O Dorival ainda está no mercado. Então, mas aí seria uma retomada do Dorival, parece que a história do Dorival... Não caminhou, né? Não Agora pegou pode bem. retomar, vem cá. Mas não A gente caminhou. conversou semana passada. E não caminhou também por melindres internos ali, que o Fabinho mandou o amigo falar e não era para aquele falar com o Dorival, não sei o quê, nada que não se resolva internamente. E eu acho que vai precisar voltar, se não para o Dorival, para outro nome de peso, que é a expectativa, né? Lançou-se a expectativa de um técnico desse tamanho, agora menos do que isso, o cara também já chega desprestigiado. Então é difícil, porque o Corinthians não está nem indo para um plano B, ele precisa de um outro plano A, um outro técnico desse peso. E eu acho que o técnico desse peso no momento é o Dorival. É uma situação também que, para o lado do Corinthians, é pesada, porque eu entendo a frustração do torcedor corintiano, que está nessa urgência, precisa de técnico, trocamos no meio da temporada, sai Ramon Dias, tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, mas do lado do Tite, como o prof falou, tem aquela tentação de pegar o Corinthians, mas ali, quando toma a decisão de abrir conversa, possivelmente ele já sabia que ia para um certo sacrifício. E na hora H, na hora de conversar com a família, de sentar com a dona Rose, né, prof? Dona Rose influencia bastante. E sempre o apoiou muito na carreira, deve ter pesado a saúde, e aí a gente deseja também a pronta recuperação do Tite, que possa se tratar e se recuperar desse problema, mas é normal também do lado dele, e até por ele internamente, o Tite, por 2023, deve se sentir em dívida com o Corinthians e até por isso não quis fechar a porta de cara e considerou essa possibilidade de assumir o Corinthians nessa situação, o que para mim não arranha em nada a idolatria dele, é uma justificativa mais do que plausível. Para mim o Tite continuará sendo lembrado como um dos maiores técnicos da história do Corinthians, continuará sendo mais lembrado pelos títulos que ganhou do que pelas negativas de retorno. Então essa idolatria para mim pode ser ali que o torcedor fique bravo no momento, mas na história está preservada, isso daí tá blindado, e o Tite não cometeu nenhum crime contra o Corinthians, não difamou o clube, não falou mal, então para mim tá tudo certo, isso acontece no futebol e até acontece várias vezes. Eu lembro do caso do Miguel Ángel Ramírez, que negociou com o Palmeiras, ficou um tempo ali e na hora H decidiu não vir trabalhar no Brasil, não queria... E aí veio o Abel, e veio o Abel, então isso acontece diariamente no futebol, uma coisa comum de negociações acontecerem, não terem um desfecho feliz, e não vejo que o Tite sacaneou o clube, pelo contrário, ele até se dispôs, num primeiro momento, a fazer um sacrifício que a família chegou à conclusão que não vale a pena. Do lado do Corinthians, que a batata quente volta para o colo do Augusto Melo,
Porque o Augusto Melo tinha a posição de que só demitiria o Ramon Dias quando tivesse um nome factível e viável na manga, e a gente percebe que não é tão fácil assim, porque deve ter olhado para o mercado. Temos Dorival, temos Tite, é o momento certo de demitir, tem um plano A e um plano B. E agora, Santos pensou a mesma coisa. Aparentemente está sem nada. Na verdade, era um A1 e um A2, né? Porque os dois são pesados. São pesados, mas para o dirigente é confortável ir para o mercado sabendo que tem dois caras desse tamanho. Anteparo não Será faltava. que o Corinthians também vai no Sampaoli? Mas não é garantia de que vai contratar. Então o Corinthians também topou esse risco, e aí não é responsabilidade do Tite, responsabilidade da diretoria, que trocou de técnico no meio da temporada, acreditando que seria forte o suficiente no mercado para trazer um medalhão desse tamanho, e até agora não conseguiu fechar. Então é mais problema do Corinthians do que do Tite de iniciar uma negociação e dar um passo atrás, principalmente por uma questão de saúde. Se for no Sampaoli, aí que a dívida vai lá, bro. Já pensou? Você acha, A dívida já é enorme. você acha que eles estão preocupados com isso? Não, é por isso que eu fico assustado. Uma hora vão cobrar. Claro, Tem sim. 2 bilhões e meio, é isso? O que salva o Corinthians é o grande faturamento que o Corinthians tem, mas Mas abusam. não paga os 2 bilhões e meio. Não paga, mas rola, né? Se não tivesse faturamento, nem conseguiria sobreviver. Mas abusam disso. Isso não é o mais correto. Inclusive, dizem que o Tite pediu um plano para o Corinthians, e o Sampaoli provavelmente também vai pedir. Esses técnicos têm que pensar que esses planos da mão para a boca não são salvação para nada. O plano seria estrutural. Seria uma sobrevivência sustentável, coisa que nem o Corinthians e nem a maioria dos clubes brasileiros pensam em fazer. Então a roda vai continuar rodando, vai continuar girando. Nova negativa, o Corinthians diminui a idolatria de Tite? Eu penso que não. Eu também não. Essas coisas vêm e vão, né? Daqui a pouco... Não, a história está feita, ninguém vai apagar, gente. O cara ganhou tudo, foi campeão da Libertadores, invicto, o único Libertadores do Corinthians, campeão do mundo. Vai diminuir idolatria porque ele não aceitou voltar? Se bem que se ele aceitasse... Tem gente que fica brava, mas não diminui idolatria. Não, se ele aceitasse, haveria um certo barulho de uma parte da torcida, acho que nem significativo. Não, haveria um risco sim de diminuir a idolatria, porque ele poderia ter uma passagem, de repente, muito ruim, com resultados ruins, que poderia influenciar. Aí iam lembrar que ele disse não. Imagina a loucura que não é assumir um cargo de técnico num clube do tamanho do Corinthians hoje em dia. A pressão que não é E onde você ganhou tudo. Externa, com o que tem o para trás. Mas se a pessoa não está equilibrada mentalmente, cara, ela vai sucumbir. Uma pressão muito grande. Vai sucumbir. Aquilo ali é para quem está muito bem. Sabe que o próprio Ramon Dias, ele muitas vezes deixava o filho dele à frente. Deixava o filho dele ele fazia isso no Vasco também, Eugênio? Sim, por quê? Porque você assumir sozinho aquela responsabilidade é complicado. E o sarrafo difícil. É muito lá em cima, né? Mal comparando, ele é o Jorge Jesus do Corinthians. Ele é para o Corinthians o que o Jorge Jesus é para o Flamengo. Ele chegou a um ápice, porque o que pode ser mais do que campeão mundial de clube sendo o último que ganhou de um europeu? Então, né? E o Jorge Jesus recusou também outras vezes voltar para o Flamengo. Sim, também justamente por isso. E continua sendo respeitado, idolatrado, porque Isso que a gente está dizendo que não diminui. Não, e o que o Abel... Os rubro-negros ficaram com raiva porque o Jorge Jesus não quis voltar? No caso do Corinthians tem uma diferença, porque ele disse não ao Corinthians e pouco tempo depois ele estava no Flamengo. Então, daquela vez é diferente dessa, concorda? Mas, cara, é uma decisão legítima de um profissional que escolhe o seu caminho. Ele não, pela história que ele tem no clube, ele não é obrigado a ficar refém ao Corinthians. E nesse caso, o que alguns torcedores corintianos vão se apegar é o fato, mas se não queria assumir, se está com problema de saúde, por que não falou antes? Por que já não fechou a porta? Mas se o Tite, de cara, já diz não, nem considera, o torcedor ia reclamar também, da mesma forma, ia falar, poxa, olha, a consideração que o Tite tem, nem parou para pensar, seguinte, ele seria criticado de qualquer forma. Se amanhã ele assume outro clube, aí o torcedor tem motivo para ficar chateado. O que ficou, quando ele aconteceu lá, em 2023, ele tinha dito, ele foi num podcast e falou, podem me cobrar, eu não vou trabalhar esse ano, podem me cobrar. E ele trabalhou. Ali tem motivo para ficar chateado. E foi cobrado. Agora é uma outra situação. 2025, o Tite
anuncia que vai dar uma pausa na sua carreira para cuidar de saúde física e mental. Se daqui a uma semana ele assume um outro time, aí sim, tem motivo para o torcedor estranhar e achar muito estranho. Agora, por hoje, não. Por hoje, parece uma decisão em que ele está levando em conta a questão dele, a vida dele, o equilíbrio dele, a saúde dele. É um direito dele. Uma coisa que não vai permiti-lo fazer um bom trabalho no Corinthians. Então, como consequência, é evitar mais problemas para o próprio Corinthians. E a nota do Matheus, cuidadosamente, fala em pausa por prazo indeterminado. Ele não determinou prazo. Ele não quer voltar a trabalhar um dia, cabe a ele decidir sobre a vida dele. Agora, realmente, eu acho que deve ter sido uma questão de... porque houve um início de negociação, a coisa caminhou e, de repente, foi interrompida. Eu acho que a própria negociação deve ter gerado uma expectativa, uma ansiedade, alguma coisa no dia a dia interno, que a família falou, isso que eu ia falar, às vezes acontece. Pega leve porque não vai ser bom. O cara está empolgado e vai a família, a esposa, os filhos, enfim. E conversa e fala, não vai entrar nessa não, tal. Você já teve problema X ou Y, ou... Enfim, isso acontece na vida de qualquer um. Pode acontecer, então... Acho que tem que ser respeitado. Né? Às vezes a pessoa toma decisões, a gente tem muitos casos, isso em vários segmentos da sociedade, em que elas contrariam o que parece o óbvio. Mas contrariam porque, para elas, faz sentido contrariar. Mas no futebol, se acontece, é vilanizado. Sim. Não pode, é um crime, está tentando contra as cores, contra a paixão, ele deveria ter fidelidade eterna. Não existe, e o principal... a escolha vai ser sempre do profissional e ele que arque com o ônus disso. Pode ser que alguns torcedores do Corinthians não tenham por ele o mesmo respeito que tinham antes dele assumir a seleção. E está tudo certo, mas eu acredito que, como coletividade, a torcida do Corinthians, no futuro, quando o Tite encerrar a carreira como treinador, quando isso acontecer, o Tite será lembrado carinhosamente pelo clube. Isso daí vai ficar como uma nota de pé de página, essas negativas, porque são escolhas profissionais e no futebol há um peso, uma necessidade muito grande de tornar alguém vilão por uma escolha. E isso a gente deveria naturalizar mais. Olha, o cara não quis trabalhar nesse momento, ou achou que muitas vezes não quis pegar num cenário de muita pressão. Ok. Ninguém precisa ser herói o tempo todo no futebol, ninguém precisa ter esse tipo de obrigação. E no caso do Tite, eu respeito a decisão. Tanto na época do Flamengo, mesmo se contradizendo, novamente, uma decisão dele, ele sabia que ao assumir o Flamengo, isso ia pegar mal em parte da torcida, e topou mesmo assim, e está tudo certo, não tem essa necessidade de cravar o cara como alguém que está prejudicando o Corinthians. O Corinthians, nos últimos anos... O maior vilão é interno, é o próprio Corinthians que se prejudica em decisões como essa, de trocar treinador, sabendo que pode, de certa forma, colocar a temporada em xeque no meio do ano e sabendo que não tem garantia no mercado, mesmo tendo bons treinadores, bons nomes à disposição. Fechando aí inclusive para o próprio Tite. Ele não deve estar assim... Foi uma decisão, imagino, dolorosa. Ele levava em consideração a possibilidade dele estar bem para... exercer o cargo nesse momento. Agora, se ele não está, é o direito dele. O Corinthians tem que ter pressa agora? Só para finalizar o assunto, a mesma pergunta que fizemos por muito tempo aí, desde o início do ano, em relação ao Botafogo, a mesma pergunta que podemos fazer em relação ao Santos, e o técnico não. O presidente Marcelo Teixeira falou depois da derrota para o São Paulo que está tranquilo. O Corinthians está tranquilo ou tem que ter pressa, professor? Não pode fazer bobagem, né? Pegar o primeiro trem que passa, precisa, o calendário está andando, o Corinthians tem pretensões, tem competições paralelas disputando, e já se colocou, o Corinthians se complica nessas coisas também, né? Já se colocou essa obrigação do tecnicão de peso, já prometeu isso está prometido. Então agora ninguém vai aceitar menos do que o Dorival, quem mais? Castro,
Luiz Castro. Mas isso aí acontece direto. Com vários clubes já Então, aconteceu. mas complica. Estava atrás de algum nome maior. Não conseguiu, olha, quem vai assumir agora é esse cara aqui que veio do Sub-20. E aí o cara já assume. Já deu certo no Corinthians, com o Fábio Carilli, por exemplo. Mas já Era deu auxiliar. errado. Mas já deu errado todas as vezes do Carilli para Já cá. deu O errado técnico também. que se deu bem com o Memphis na Europa. Quem? Não sei, estou pensando aqui. Ah, pensei que você ia falar um nome. De repente, algum técnico que encaixou com ele. Será que os Mas em amigos... função só do Memphis, eu pensaria no macro, né? Assim, que estilo de jogo que quer retomar o carilismo, não mas quer. a questão é que você, se não for o Dorival, começa a estreitar muito a possibilidade, o leque de opções para comandar o time. Aí você olha para fora. Você olha para fora, eu vou pensar na Europa. Poxa, eu tenho o Memphis aqui. De repente ele tem alguém lá que sim, ele conhece, que ele gosta, que pode ajudar e tal, que tem um estilo de trabalho que possa funcionar no Corinthians. O professor está certíssimo. Tem Não acho que pensar deva no trabalhar em macro, função de não, um cara. Não, mas veja bem. Mas ele hoje é uma voz ativa Eu importante vou dentro do concordar em Corinthians. parte com você. Preste atenção, amigo Eugênio. O professor tem toda a razão que o Corinthians tem que pensar no macro, no time, não só no Memphis. Mas se não agradar o Memphis, ele solta a boca, dizendo que está tudo bagunçado, que o time não joga, que o time não desenvolve, e mete a boca no treinador O como ele pessoal fez. vai falar. Tá certo? O Concorda? pessoal vai falar que Eu acho que ele nem falou do treinador diretamente, ele falou mas do falou trabalho em si. o pessoal vai Não falar falou que do ele treinador? Ele não falou errado, não, tá? Ele falou, tinha muita razão. Não tinha foi? razão. vão falar que ele derrubou o outro e botou o substituto. É melhor Se vier não. um- É melhor não. Ó, ninguém fala do Fernando Diniz, né? Eu, particularmente, pro meu gosto, é técnico. Fique à Acho que vontade. pro Corinthians não tem Temos a identificação. tribuna aberta O aqui. Parreira não tinha identificação com o Corinthians, foi um dos maiores vencedores do Corinthians. Essas coisas você cria. Você cria. O Tite também não tinha. Acho que seria uma objeção muito grande. Ele tem uma rejeição média no Eu sei, mas até por isso. futebol brasileiro enorme. Ame ou odeie. E é um clube que não tem, por tradição, as características que ele propõe de futebol. Né? Mas se você quer mudar, um dia pode mudar. O Corinthians também tem direito de querer jogar bola. Por que não? E jogou com o Tite. Então, Principalmente chegou em a jogar 2015. Principalmente em 15. Principalmente em 2015. Antes tinha sido campeão e os caras reclamando, empatite, foi campeão. Se eu não me engano, em 2011. 11. 11. E aí depois o Tite saiu do Corinthians, teve o ano lá sabático, não sei o quê, voltou. 2015 jogava muita bola. Sabe qual Fazia era? muitos gols. Sabe qual era o coro da torcida Qual era? em 2011? Qual era? É pentacampeão apesar do Adenor. E depois pediram desculpa Quero para ver- ele. quero Essas ver- coisas você cria. Ele era técnico identificado, não identificado, mas com passagem pelo Palmeiras. E criou. Falando em identificado, tem Carilli também, que o Corinthians tentou no ano passado, estava no Ele está Santos. empregado no Vasco lá. Mas estava empregado no Santos e o Já Corinthians perguntaram tentou. para ele na coletiva. já. Você viu? Ele se esquivou ali, falou foco no Vasco, mas é um treinador que ainda não está com uma situação estável, está pressionado no Vasco, e a gente sabe como uma coisa acontece no futebol brasileiro, tudo é muito rápido, pode ser que tenha Carilli no mercado, não mais... Isso, eu estava derrubando o Carilli do Vasco, Não, mas sim. há uma pressão, Abel, por mais que o empate ali tenha dado, contra o Flamengo tenha dado uma amenizada, o Carilli, e até mais do que o futebol, o Carilli andou falando também, nossa, torcedor em São Januário, e aí já começa a azedar o clima com a torcida ficou ainda mais com a orelha em pé. Então, pode ser que o Corinthians tenha mirado em Dorival. O Corinthians vai ficar em Tite. esperando ele... Não, mas pode ser que faça uma investida sabendo que a sim. situação dele é instável. O Carilli, com uma proposta hoje do Corinthians, vai parar para Então pensar. investe no Voivoda. Se é para E também. apostar O professor em tá com vários nomes, né? estabilidade, Mas investe no Vojvoda. o Fortaleza tem um histórico de bancar muito mais do que o Vasco, ainda mais o Voivoda. O Fortaleza que O manda. Voivoda é mais difícil de convencê-lo, tirá-lo de lá. Não sei Você que o vê, Fortaleza olha manda que embora. estilos Ele não- totalmente diferentes, né? Voivoda, Carilli, é outra história. O Carilli... Chile é um Fãs nome de conhecido. esportes na hashtag F360BR. Vamos lá, 3 mensagens pra gente. O Corinthians foi surpreendido com a decisão do técnico Tite de recusar a proposta para comandar a equipe a anunciar uma pausa por tempo indeterminado na carreira. Até segunda-feira, o clima era de confiança em um acerto com Tite,
tratado como plano A para substituir Ramon Dias. A expectativa, inclusive, era de que ele já iniciasse os trabalhos no CT Joaquim Grava nesta terça-feira. Na noite de segunda-feira, porém, Tite não se sentiu bem. Após sofrer uma crise de ansiedade, o técnico concluiu que não estava em condições de voltar a trabalhar neste momento. As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental, informou o Corinthians em nota oficial. A direção corintiana foi avisada na manhã desta terça-feira sobre a recusa do treinador. Na sequência, as partes discutiram sobre como a decisão seria comunicada. Na ausência de um novo treinador, o Corinthians segue sendo comandado pelo interino Orlando Ribeiro. A intenção inicial da diretoria alvinegra era ter um novo técnico até quinta-feira, quando a equipe volta a campo contra o Racing do Uruguai pela Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, o Corinthians entrou em contato com Dorival Júnior, porém através de uma pessoa ligada ao presidente Augusto Melo e não ao executivo Fabinho Soldado. A situação gerou problemas internos e fez a negociação ser descartada. Agora, a cúpula alvinegra voltará a discutir o novo alvo no mercado da bola.